Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Para mim é um privilégio poder estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, com muito temor e tremor, ainda mais que o pastor Éder está sentado bem aqui, me olhando, mas eu creio que Deus tem preparado algo para nós nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Antes de trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, quero ler com você esse texto. 3, versículo 15, amém? Diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com entendimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Irmãos, eu antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de honrar a vida do pastor Éder, da pastora Dinair, juntamente dos nossos líderes, o Selma e a Rô, que nos cuidaram nesse tempo. Eu fui pastoreada nessa igreja. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu fui pastoreada por um homem segundo o coração de Deus, que me pastoreou com conhecimento, com inteligência e com unção. Ele me deu esse pastor segundo o coração de Deus. Tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida do Tiago, porque nós fomos pastoreados por um homem segundo o coração de Deus. Nós tivemos líderes segundo o coração de Deus. E eu quero que você, igreja, honre o seu pastor, honre os seus líderes. Onde o seu pastor pular, irmão, pule de ponta. Eu tenho certeza que ele é um homem de Deus. Eu tenho certeza daquilo que Deus tem feito na vida deles. E cuide bem do pastor de vocês, porque tem muita gente querendo ele. Cuide bem. Um homem segundo o coração de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu cresci espiritualmente ouvindo um homem segundo o coração de Deus, um homem com a forma do coração de Deus ministrar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Éder, louvo a Deus por essa igreja, porque eu conheci Jesus nesse lugar, e é uma igreja que eu amo, e eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas, amém? Gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E também em Atos, capítulo 13, versículo 22. 2 Timóteo 2,15 e Atos 13, 22. Lá na minha igreja em Rio Bonito, quando nós pedimos para abrir um texto, a gente sempre pergunta para quem encontrou célula e eles respondem célula. Célula, irmãos? Célula. Diz assim, 2 Timóteo 2,15. procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Atos 13, 22 diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito para essa noite, porque a tua presença é real neste lugar, o Senhor já ministrou o nosso coração. Deus, mas que a tua palavra possa vir mesmo sobre o nosso coração. Prepara os teus filhos e filhas, ó Deus, para receber a tua palavra, Deus. Que eles possam absorver, Senhor, que eles possam se alimentar da palavra que o Senhor tem preparado para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando eu leio esse texto de 2 Timóteo, a palavra de Deus, Paulo, escrevendo para o seu discípulo, ele fala assim, procura se apresentar para Deus aprovado. Ele está falando de aprovação. E
quando eu penso em aprovação, eu e você, humanos, nós gostamos de ser aprovados, não gostamos? Você gosta? Todo ser humano procura aprovação. Todo ser humano gosta da aprovação das pessoas em tudo que você faz, não é verdade? Você, mulher, quando você prepara aquela janta maravilhosa para o seu marido, você não espera a aprovação dele? Nós esperamos, né? Você, esposo, quando você manda lavar o carro, que fica limpinho e cheiroso, você não espera a aprovação da sua esposa? Nós esperamos a aprovação. O ser humano gosta de ser aprovado. Quem aqui gosta de ser reprovado? Ninguém. Nós gostamos de ter aprovação na roupa que nós vestimos. Nós gostamos da aprovação. E a palavra de Deus fala que Deus deseja nos aprovar. Esse é o desejo do coração de Deus. E Paulo orienta Timóteo para que se apresente a Deus aprovado, como um obreiro aprovado. E a palavra aprovado, irmãos, significa provado e refinado. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como alguém aprovado e refinado. Nós buscamos a aprovação das pessoas para tudo. Só que a aprovação que eu e você precisamos é a aprovação de Deus. Meu irmão, Deus tem te aprovado? Esse texto de Timóteo fala assim que nós temos que nos apresentar a Ele como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu quero que você pense comigo. Tem alguma coisa na sua vida hoje que, se trazido em público, te envergonharia? Existe algo na sua vida que, se trazido em público, te envergonharia? Como obreiros aprovados, nós não podemos ter nada em nós que possa nos envergonhar. Nós precisamos ser aprovados diante de Deus. E Deus vai colocar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, alguns testes. Testes esses visando a minha e a sua aprovação. O coração de Deus não deseja nos reprovar, Deus deseja nos aprovar. Só que para eu e você sermos aprovados diante de Deus, existe uma coisa que é essencial: obediência. Se você quer ser aprovado por Ele, aprovado pelo Rei da Glória, você e eu precisamos aprender a obedecer. Eu nunca vou me esquecer lá das aulas do ABC da fé, que o Selmo ministrava e ele falava que na escola a gente aprendia A, B, C. E no reino de Deus nós precisamos obedecer. É assim que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a obedecer aquilo que Ele tem nos dito. Sabe, às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: ai, por que Deus tem me cobrado isso? Por que Deus tem me falado isso? Eu falo: irmão, então obedeça. E eu uso a frase do pastor Ed, que ele diz assim: se Deus mandou sentar, não procura cadeira. Eu falo isso lá com a minha igreja. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Filhos obedientes, homens e mulheres que vão ser aprovados por Deus, homens e mulheres obedientes. Isso é necessário, meus irmãos, para que nós possamos ser aprovados por Ele. Vai chegar um dia onde a única coisa que vai valer vai ser a aprovação dEle. Hoje, você se encontrar aprovado por Deus, como um cristão que não tem de nada, não tem nada do que se possa envergonhar? O desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos aprovados. O desejo do nosso coração de Deus é nos aprovar. E quando eu olho a Bíblia, irmãos, eu vejo que Deus, Ele conta, Ele narra fatos da vida de homens e mulheres, mas Ele também fala daqueles que foi aprovado por Ele, mas Ele fala de homens e mulheres que foram reprovados por Ele. E que nós podemos aprender com a história desses homens, para que lá no final da nossa carreira, nós possamos ser aprovados por Deus. E eu quero falar com você, primeiramente, de alguns homens que foram reprovados. E o primeiro homem reprovado por Deus, o nome dele é Balaão. Conhece Balaão? Pergunta para o seu irmão aí do seu lado, para ele não dormir. Você conhece Balaão? Já ouviu falar dele? Balaão era um profeta. Se ele falar que não conhece, fala: leia a Bíblia e vá para a escola dominical aprender. Balaão era um profeta, um homem conhecido, um homem que era usado por Deus para abençoar a nação de Israel. E lá no livro de Números, eu quero que você abra, eu não vou ler todo o texto, abra só para que você possa acompanhar comigo. Tá, essa história se encontra lá em Números 22, Esse é o profeta que a mula fala com ele.
Agora você lembrou, né? A jumenta fala com ele. E a Bíblia fala assim que Balaque, eu não vou ler toda a história, mas você pode ler capítulo 22, do 1 ao 35, você vai encontrar essa história de alguém que foi reprovado por Deus. E ele era um profeta. E a Bíblia fala que chega um rei chamado Balaque. E esse rei fala assim, olha, manda mensageiros lá a Balaão. E fala assim, olha, eu não posso contra o povo de Israel. Eu não posso lutar contra eles. Existe algo, existe uma bênção de Deus sobre esse povo e nós não conseguimos vencê-los. E aí Balaque manda recado para Balaão e fala assim, Balaão, amaldiçoa esse povo. Porque aquele que você abençoar, esse será abençoado. Mas aquele que você amaldiçoar, esse será amaldiçoado. E Balaão começa a dar ouvidos. Balaão recebe os mensageiros e Deus fala para Balaão. Balaão não tem partes com ele. Balaão, você não pode andar com esse povo. Deus questiona ele, quem é esses que está com você, Balaão? E Balaão vai dando ouvidos, irmãos. E Balaão começa a corromper o seu coração. E Deus vai avisando ele, Balaão, não faça nada que eu não mandar. E aí a Bíblia fala que Balaão está indo com a sua jumenta. E a jumenta percebe o anjo. Deus abre os olhos da jumenta, mas Balaão se tornou cego já nesse momento. E ele não conseguia perceber aquilo que Deus queria. E Balaão, irmãos, se corrompe. O coração de Balaão é corrompido pelas coisas que Balaque oferecia a ele. Tanto que se você depois ler lá em Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 4, Balaão se torna um adivinho. Em Juízes, em Josué 13, 22, a Bíblia fala que de profeta, irmãos, ele se torna adivinho, ele se perde. Alguém que foi reprovado por Deus, porque o coração de Balaão não era um coração segundo o coração de Deus. Porque Balaão deu mais atenção aos presentes de Balaque, às coisas que o mundo oferecia a ele, e não deu ouvidos à voz do Senhor. Aquela nação sofre as consequências de um profeta que se corrompe. Existem pessoas extremamente usadas por Deus, mas que começam a se corromper e depois logo são usadas por Satanás. Mas eu e você precisamos ser diferentes de Balaão. O coração de Balaão estava nas coisas. Se eu e você quisermos ser homens e mulheres aprovados por Deus, o nosso coração não pode estar nas coisas desse mundo. O nosso coração precisa estar nele. O nosso coração precisa estar em Deus. Balaão não deveria nem ter dado ouvidos aos mensageiros de Balaque. Balaão deveria ter se posicionado como profeta e não ter se misturado. Porque alguém separado, alguém que anda em santidade, alguém separado por Deus. Se eu e você queremos ser aprovados, nós vamos precisar decidir quem é Senhor no nosso coração. Nós vamos precisar decidir não se contaminar. Balaão recebe dinheiro, recebe coisas para fazer mal ao povo de Israel. Um coração corrompido. E nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos. A palavra de Deus nos orienta que acima de todas as coisas que nós devemos guardar, guarda o seu coração. Balaão não tinha o seu coração guardado. Balaão se corrompe pelas coisas, com as coisas desse mundo. Eu e você precisamos ter o nosso coração guardado. O nosso reino precisa ser o reino de Deus. E eu vejo que tem muitos irmãos que lutam pelo seu reino, que lutam pelas suas coisas e vão esquecendo o reino de Deus. O seu reino é mais importante. Pessoas que querem desistir. Não dá tempo, porque eu tenho as minhas coisas, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E pensam em desistir das coisas de Deus, em mudar o seu caminho. Eu e você precisamos aprender a organizar a nossa agenda de acordo com a vontade de Deus. Balaão estava ali se corrompendo, mudando o caminho. E Deus mandando o anjo, e Balaão não conseguia perceber aquele anjo. Eu e você, irmãos, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Precisamos ser obedientes. Balaão não foi obediente. Balaão queria servir a si mesmo.
E quando nós queremos servir a nós mesmos, irmãos, nós servimos a Satanás. Nós precisamos servir o reino. Nós precisamos servir a Deus. E para servir a Deus, nós servimos pessoas. Eu quero que você entenda isso. Não tem como você dizer que você quer servir a Deus se você não quiser se comprometer com pessoas. Nós servimos a Deus servindo gente. Né? Se fosse para servir só a Deus diretamente, era perfeito. Porque Deus é perfeito, Deus não vai te decepcionar, Deus não erra. Não é verdade? Mas nós servimos pessoas que erram, que nos decepcionam. Mas é dessa maneira que nós agradamos o coração de Deus. Balaão se importou mais com as coisas do que com o povo de Israel, do que com pessoas. E Jesus nos ensina que a prioridade precisa ser as pessoas. Naquela passagem lá em Marcos 8, Jesus cura um cego e pergunta para ele assim, o que você está vendo? E ele fala assim, eu estou vendo homens como árvores. A Bíblia fala que Jesus toca nos olhos dele de novo. Porque não tem como, não pode confundir gente com coisa. Ele fala, não, você precisa distinguir perfeitamente. A sua visão precisa estar correta. Você precisa entender o que é gente e entender o que é coisa. Irmãos, o mundo hoje perdeu isso. Né? Hoje as pessoas se importam muito mais com coisas do que com gente, do que com pessoas. Eu e você precisamos valorizar aquilo que Ele valoriza. E Deus valoriza pessoas, Ele ama a gente. É isso que nós precisamos entender. Balaão se corrompe. Balaão não valoriza aquilo que Deus valorizava, que eram as pessoas. E por causa dele, mais de 24 mil pessoas morrem, irmãos. Porque o coração de Balaão se corrompe. Quantas pessoas será que têm morrido sem Jesus? Têm padecido porque eu e você, às vezes, estamos dando mais importância a coisas do que a pessoas. E quando eu penso nisso, né, como eu já falei para vocês, eu penso em Jesus. Quando eu analiso o ministério de Jesus, Jesus chama para ele aqueles que ele quis, os seus 12 discípulos, os mais chegados, anda com ele. E eu sei que você se lembra daquela dinâmica que Jesus faz, ele pede uma moeda. Quando ele quer explicar o que é de Deus, o que é de César, lembram desse texto? Jesus pede uma moeda. Então Jesus não tinha nenhuma moeda no bolso. Ele pede uma moeda. E quando eu penso nisso, Jesus não tinha uma moeda. Eu penso que quando ele vai distribuir as tarefas para os discípulos, quem que fica com a bolsa de moedas, irmãos? Judas, o traidor, aquele que tinha o seu caráter ainda com problema. E quando ele manda apacentar suas ovelhas, a quem ele diz isso? A Pedro. Jesus pega aquilo que não tem importância nenhuma para ele e dá para aquele discípulo que ainda não tinha o seu caráter tratado, para aquele que ele sabia que seria o traidor. Ele pega aquilo que não tem importância e fala, não, isso aqui que não vale nada, deixa Judas cuidar. Mas aquilo que tem valor, que é gente, ele fala assim, Pedro, já que você me ama mesmo com amor imperfeito, apacenta as minhas ovelhas. Olha como Jesus trata gente e coisas. A prioridade dele era pessoas. Meu irmão, qual que é a sua prioridade? Pessoas ou as coisas? Jesus valorizou pessoas. Balaão foi reprovado porque valorizou coisas. Eu e você precisamos valorizar pessoas. Aquele discípulo corrompido cuida do dinheiro, daquilo que não tinha valor para Jesus. Mas aquele discípulo que amava a Jesus, ele falou, cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas, é eles que são importantes. Se nós queremos ser aprovados por Deus, nós precisamos aprender a valorizar pessoas, a amar pessoas, a investir em gente. Isso é valioso para Deus. Um outro homem que foi reprovado, o nome dele é Corá. Lembram de Corá? Números 16, volta um pouquinho lá a sua Bíblia. Números 16, versículo 1 a 3. Diz assim, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe,
e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela varões de renome, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós exaltais sobre toda a congregação do Senhor? A Bíblia fala que esse homem chamado Corá, ele queria o lugar de Moisés. Só que ele era levita, ele não poderia entrar no Santo dos Santos, somente o sacerdote. Mas ele queria isso para ele, ele queria ocupar o lugar que Deus tinha dado a Moisés. E aí, Corá começa a se reunir com mais um povo que tinha rebeldia no seu coração. E Corá mina isso no coração de mais 250 homens. E esse povo se levanta contra aquele que era autoridade, contra Moisés e contra Arão. Um homem que foi reprovado porque foi rebelde. Se eu e você queremos a aprovação de Deus, nós não podemos ser rebelde. E quando eu olho para Corá, eu percebo a mesma atitude que Satanás teve, que Lúcifer teve. Ele queria ocupar o lugar de Deus e ele começou a influenciar os anjos e ele consegue influenciar 1/3 de anjos contra Deus. Só que Deus deu um basta neles, assim como Deus deu um basta em Corá. Aquele e aquela, irmãos, que se levanta contra a autoridade que Deus colocou. Deus dá um basta. Se Deus colocou essa pessoa como líder na sua vida, meu irmão, é ela que é a liderança sobre você. Para nós sermos aprovados diante de Deus, nós não podemos ter um coração rebelde. Nós não podemos se levantar contra a liderança. Nós não podemos desejar o lugar daquela pessoa. Foi Deus que a colocou e Deus tem um lugar para cada um de nós. Mas o sonho de todo medíocre, guarde isso no seu coração. O sonho de todo medíocre é ser chefe de si mesmo. Corá era alguém medíocre porque ele queria ser chefe dele mesmo. Ele não queria ouvir as ordens de Moisés e de Arão. Ele queria ele dar as ordens. Já viu gente assim? Eu não quero obedecer a ordem de ninguém, né? Eu não concordo com isso de líder, de célula sobre a minha vida, eu não quero isso. Irmãos, isso é rebelião, isso não nasceu do coração de Deus. Deus reprova o rebelde. Lembra de Saul, foi reprovado porque foi rebelde. Corá foi reprovado, ele mais esses 250 que foram junto com ele. Eu e você temos que aprender o que é honra. Aprender a honrar as lideranças que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Isso atrai a aprovação de Deus para nós. Isso atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Quando eu e você formos obedientes à liderança que Deus tem colocado. Corá foi reprovado por Deus porque foi rebelde. Porque se rebelou contra a sua liderança. Se rebelou contra aquele que era ungido de Deus para conduzir o povo de Israel. Meu irmão e minha irmã, você deseja ser aprovado por Deus? Não seja rebelde. Seja submissa às autoridades que Deus tem colocado. Porque nós sempre vamos ter que responder a algum tipo de autoridade. Todos nós temos alguma autoridade sobre as nossas vidas e precisamos responder a elas. Seja submisso. Seja um obreiro aprovado diante de Deus, que Deus possa olhar para você e falar assim: esse eu aprovo, esse tem a minha aprovação. Nós não devemos ser como Balaão e nem como Corá. Amém, irmãos? E um outro exemplo, a não ser seguido, se chama Uzá. Lá em 2 Samuel, abre a sua Bíblia rapidamente por conta do tempo. 2 Samuel. Capítulo 6, e esse é o que mais me chama a atenção. A partir do versículo 6. Célula? A palavra de Deus diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca. Desgostou-se de Davi, porque o Senhor interrompera contra Uzá, e os chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje.
Irmãos, a arca do Senhor estava sendo levada. E a Bíblia fala assim que o povo estava em festa e havia muita alegria. A arca tinha ficado alguns anos ali na casa de Uzá. Uzá conhecia a presença de Deus, sabia que não poderia tocar na arca. E a Bíblia fala assim que chega no momento que aqueles bois tropeçaram e a arca ia cair. E a Bíblia fala que Uzá então estende a mão e segura a arca. E Deus se ira com aquilo. E Uzá morre. Foi reprovado por Deus. Eu entendo, irmãos, que o propósito de Deus naquele momento era que a arca caísse. Eu entendo que Deus permitiu que os bois tropeçassem. Mas Uzá deu só uma mãozinha, um jeitinho, e ele sabia que não poderia tocar na arca. E quando eu olho para esse texto, alguém que foi reprovado por Deus, e você fala assim, mas ele tentou ajudar, né? Ele tentou dar uma mãozinha. A Bíblia fala que ele foi irreverente, ele foi desrespeitoso para com Deus. Usar significa força. Usar significa força, o termo usar, o nome usar. Uzá tenta dar uma mãozinha. Ele era um homem aparentemente forte, eu imagino. Né? Ele era alguém que representava força. E ele tenta lhe dar uma mãozinha, mas ele estraga tudo. Ele foi reprovado por tentar dar uma mãozinha e ajudar. E tem muito crente que é reprovado, sabe por quê? Porque quer só dar uma mãozinha. Ah, pastor, eu não vou me envolver, mas se precisar de mim, eu dou uma mãozinha. Eu não quero esse negócio de célula, eu não quero isso, pastor, mas se precisar de alguma coisa, eu dou uma mãozinha. Irmãos, quem dá uma mãozinha só é reprovado por Deus. Eu e você precisamos nos envolver com o reino por inteiro. Uzá deu uma mãozinha e foi reprovado. Irmão, você tem dado só uma mãozinha? O desejo dele é que você seja um obreiro aprovado, que se envolva com o reino. Sabe, irmãos, eu olho para essa igreja, eu olho para vocês, eu olho para essa cidade e eu creio de todo o meu coração que essa igreja pode mudar a realidade dessa cidade. Vocês têm potencial para isso, mas enquanto ficar dando só uma mãozinha, as coisas não vão acontecer. Você precisa se envolver por inteiro com o reino de Deus. Uzá se acostuma com a presença. Isso é uma coisa que tem trazido muito temor no meu coração, no coração do Tiago. Temos medo de nos acostumar com a presença. Uzá estava acostumado, a arca passou 20 anos ali na casa dele. Ele estava acostumado, eu penso que ele pensa assim, ai, não vai dar nada, só uma mãozinha. Ele morre, irmãos. Alguém acostumado, será que você está acostumado com a unção de Deus? Quando você vem para esse culto, você se alimenta da palavra, você é cheio, você já está tão acostumado que na segunda-feira você nem lembra do que foi ministrado. É costume, é hábito. Nos acostumamos com a unção, não percebemos a unção, não podemos nos acostumar com ela. Uzá era alguém que estava acostumado com a unção e foi reprovado por Deus. Eu e você precisamos valorizar essa unção que Deus tem derramado. Existe uma unção sobre essa igreja, irmãos. Existe uma promessa sobre essa igreja que seria a partir desse lugar, que seria a partir de vocês que algo poderoso aconteceria. Pare de dar somente uma mãozinha, irmãos. Se envolva poderosamente com o reino. Dê tudo que você tem. Faça de todo o seu coração, de toda a sua força. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que você possa procurar o seu líder, que você possa procurar o seu pastor e dizer assim, eu vou me comprometer, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer. Uzá foi reprovado, porque deu só uma mãozinha. Não se acostume com a unção de Deus. Valorize ela, que seja intenso no seu coração. Mas eu também vejo um homem que foi aprovado, eu quero encerrar falando dele. O texto que eu li, que nós lemos lá em Atos 13, a Bíblia fala de um homem e Deus dando testemunho dele, Davi. A Bíblia fala assim que Deus olha para Davi e ele fala, eu achei Davi, homem segundo o meu coração, disposto a fazer toda a minha obra, disposto a fazer toda a minha vontade.
Davi era alguém segundo o coração de Deus. Irmão, se você deseja ser aprovado por Deus, você e eu precisamos ter a forma do coração de Deus. Um obreiro aprovado é aquele que tem a forma do coração de Deus. Qual é a sua forma, irmão? Você tem a forma de Balaão, a forma de Corá, a forma de Uzá, ou você tem a forma do coração de Deus? Quando Deus cria o ser humano, Ele cria a sua imagem e semelhança. Só que nós vamos perdendo isso. Satanás tenta roubar isso de nós. A imagem e a semelhança de Deus. Ele tenta roubar de nós a forma do coração de Deus. Só que o desejo do coração de Deus é que nós possamos ter essa forma. E eu vejo que quando Deus olha para Davi, eu penso assim, eu encontrei alguém que tem a forma do meu coração. Eu encontrei alguém que por ter a forma do meu coração vai fazer toda a minha vontade. Um homem aprovado por Deus. Davi era alguém segundo o coração de Deus. Alguém que tinha a forma do coração de Deus. E quando eu olho para Davi, eu vejo que ele se importa com pessoas. A Bíblia fala que ele chega lá na caverna de Adulão e se ajunta com ele, mais ou menos 400 homens. E a Bíblia fala que não eram os melhores, que eram os endividados, os amargurados, os depressivos, era esse. E a Bíblia fala que Davi se fez líder desse povo. Eu penso que Davi olha para esses homens e tem compaixão deles. E a Bíblia fala, capítulos depois, que aqueles homens se tornam os valentes de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que tem a forma do coração de Deus, valoriza pessoas, se envolve por inteiro com as coisas de Deus. Davi fez isso. Deus olha para ele e fala assim, eu sei, eu encontrei alguém que não vai dar só uma mãozinha, mas alguém que vai fazer tudo, que vai cumprir toda a minha vontade. Para que eu e você sejamos aprovados por Deus, nós precisamos ter a forma do coração de Deus. Precisamos ser dispostos a cumprir toda a vontade de Deus. Meu irmão, existe essa disposição do seu coração? De cumprir toda a vontade de Deus? E sabe qual que é o sonho do coração de Deus, a Bíblia fala? É que todos sejam salvos. Esse é o sonho do coração de Deus. Deus olha para essa cidade e fala, o desejo do meu coração, o meu sonho é que essa cidade seja salva. Esse é o sonho do seu coração, meu irmão. Quando eu olho para Rio Bonito do Iguaçu, na cidade onde nós estamos, o meu coração deseja que aquela cidade toda seja salva. Hoje nós estamos com 500 pessoas em célula. Ainda falta muito, mesmo a cidade sendo pequena. Mas o desejo do meu coração é que aquela cidade seja salva. E eu creio, irmãos, que nós podemos mudar o mundo. Eu creio que se eu e você nos comprometermos de todo o nosso coração, se nós tivermos a forma do coração de Deus, se Ele olhar para essa igreja e falar, eu encontrei uma igreja segundo o meu coração, eu sei que eu posso confiar para esse povo a minha vontade que eles vão cumprir. Deus pode confiar, meu irmão, para você. Você se encontra aprovado por Deus? Davi era um homem que se encontrava aprovado por Deus. Gostaria que o Ministério de Louvor me ajudasse. Davi foi aprovado por Deus. Davi cumpriu todo o desejo do coração de Deus. Davi fez um lugar de adoração para Deus. Ele fala, como eu posso habitar em todo esse lugar? E o meu Deus não. Davi faz um lugar de adoração a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você é um homem segundo o coração de Deus? Você é uma mulher segundo o coração de Deus que tem a forma do coração de Deus? Nós precisamos refletir. Porque nós precisamos nos apresentar diante dele como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. Tem algo que te envergonha? Conserte a sua vida, meu irmão, diante de Deus. A Bíblia fala assim lá em Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala, não tome a forma desse mundo. Não podemos, enquanto igreja, tomar a forma do mundo. Precisamos ter a forma do coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus, para que nós possamos, enquanto igreja, desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Feche seus olhos. Peça para que o Espírito Santo fale com você. O desejo de Deus, meu irmão, é de te aprovar.
você possa se apresentar a Ele como obreiro aprovado. E Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Ele veio aqui porque Ele tinha um encontro marcado com você. E o coração dele desejava por isso. Como você tem se apresentado diante dele? Como Abalão? Como Balaão, que tem se preocupado mais com as suas coisas, mais com os seus interesses? Como Corá, que é rebelde? Como Uzá, que só quer dar uma mãozinha, que perde a reverência, que se torna desrespeitoso com as coisas de Deus. Às vezes você, meu irmão, perdeu tanta reverência que já não faz mais sentido chegar no horário do culto. Ah, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas Deus estava aqui te esperando. Como você tem se apresentado? Ou você tem se apresentado como Davi, segundo o coração de Deus, que amou mais a Deus, como alguém que Deus pode contar, um obreiro aprovado, que Deus pode confiar na mão dele as suas coisas. Essa canção é cantada. Quero que eu e você nos coloquemos diante de Deus, pedindo a Deus a aprovação, pedindo a Deus que nos dê a graça de sairmos daqui essa noite homens segundo o coração de Deus. Homens que se envolvam com aquilo que Deus ama. Eu quero dizer a mim e a você: Deus ama vende. Enquanto essa canção é cantada, feche teus olhos, toma posição diante do Pai. Ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. Quando que Deus escreveu. E quando a minha história sobre todos veio pra salvar, Ele me salvou. Deixa eu te dizer uma palavra antes de nós encerrarmos e orar por mim e por você. Lugar, o melhor lugar. O melhor lugar para que você nos convertamos, não necessariamente ao altar, querido. Você sabe o tanto que eu gosto de encerrar reunião no altar. Mas talvez o melhor lugar
de você e eu mostrarmos se somos ou não o coração de Deus. Não seja exatamente o altar. A Luana falou com muita graça. Servir a Deus é fácil, porque Deus é perfeito. Mas servir pessoas que traem, que negam, que mentem, que roubam, é difícil. Se eu te convidar para vir para o altar, tenho certeza que você viria, porque Deus é perfeito e você quer estar com Deus. Minha pergunta é se você está disposto a sair daqui e se envolver com homens e mulheres, ricos e pobres, homens e mulheres sábios e ignorantes. Você quer amar a Deus através de pessoas. E mais uma vez, isso tem virado quase como uma rotina. Eu quero, ao invés de convidar de vir para o altar, quero te convidar a se envolver com pessoas, se amoldando ao coração de Deus. Feche os olhos, eu quero te abençoar. Pede a Deus que te dê alguns nomes agora, de pessoas que você pode se envolver. Pessoas não cristãs que você pode se envolver e você pode ser instrumento de Deus. Eu não preciso repregar aqui, a Luana também pregou. Homens sem caráter pode cuidar até do dinheiro da igreja, pode cuidar do banco da igreja. Homens sem caráter pode cuidar da bolsa da igreja. Só homens tratados se envolvem com pessoas. Eu quero que você saia daqui se envolvendo com pessoas. Pai, quero clamar a Ti. Pai, junto com a minha gratidão, junto com o meu louvor, a minha ação de graça, por tudo que Tu falaste hoje, através da Luana, eu quero te pedir, Pai. Pai, multiplica essa palavra em cada casa, em cada célula, em cada igreja, em cada empresa, em cada indústria, Pai, em cada órgão público que o Teu povo está aqui representando. Pai, que a Araponga seja impactada, Pai, não por mentes brilhantes, Pai, mas por corações apaixonados, Pai. Pai, nós não precisamos de Jonas, de Judas, oh Pai, para cuidar da bolsa, Pai. Precisamos de pessoas que amem e cuidem de gente, Pai. Despeça os meus irmãos na Tua bênção. Pai, despeça os meus irmãos na Tua paz, Pai. Guarde esse mês que tem iniciado, Pai. Traga um tempo de provisão, de prosperidade e de bênção. Que o amor infinito de Yahvé, o Pai, a graça maravilhosa, redentora, capacitadora de Jesus Cristo, o Filho, que a companhia, meu amado, que o consolo e a bênção do Espírito Santo seja com você e seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa semana, vai na bênção, vai na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.